Bom, tá aí, Tatiana. Comecei a gravar. Eu só queria comentar algumas coisas, porque o colegiado fez uma reunião com os professores, mandou um e-mail essa semana, hoje é quarta, acho que foi na segunda-feira, solicitando que a gente feche as notas até do primeiro semestre até o dia 7 de novembro. Por que isso? Vocês que são do Comex, no quarto ano, vocês só têm o primeiro semestre de aula. O segundo semestre é só estágio. Então, eles solicitaram que as notas fossem lançadas no sistema lá da Prograde até o dia 7 do 11. Então, o que acontece aqui? Eu vou compartilhar a tela com você. Então, o que acontece? Nós havíamos marcado a prova, a segunda prova lá, que seria para a gente fechar a nota do semestre, no dia 3 do 11. Quando eu marquei essa data, a Prograde ainda não tinha divulgado o calendário. Então, deixa eu entrar aqui no calendário. Teoricamente, o primeiro semestre termina agora no dia 9 de outubro. Aí nós, semana que vem, teremos aquela semana que eles chamam de Semana do Saco Cheio, que não teremos aula. Não tem aula aqui nessa semana. E eu tinha marcado a nossa segunda prova para o dia 3 de novembro, logo depois do feriado. Só que o colegiado quer que a gente lance até o dia 7 de novembro as notas. Então, e aí para mim fica ruim, porque eu não consigo, talvez eu não consiga corrigir a prova, né, até o dia 7 e lançar a nota. Então, a Lana está aí, o William e Maria do Sol. Estava conversando com a Tatiane, que o colegiado pediu que a gente lance as notas do primeiro semestre até no máximo dia 7 de novembro. Por quê? Principalmente vocês que são do comércio exterior, no quarto ano, vocês têm só 6 meses de aula. No segundo semestre é só estágio. E a Prograde determinou mais ou menos o início do segundo semestre no dia 18. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mudando a nossa, de acordo lá com o programa que está inclusive está aí no Classroom, a gente tinha programado para o dia 3 do 11 a segunda prova, para fechar as notas do semestre. Então, eu vou adiantar, né, a prova, em vez de ser na quarta-feira, no dia 3 de novembro, a nossa prova vai ser no dia 27 de outubro. E dá tempo de eu corrigir a prova e lançar as notas. Então, nós vamos fazer o seguinte: hoje eu vou terminar o assunto do custeio por absorção com o tema de níveis de agregação de custos. Vou, no final de semana, dia 9, lá, ou sábado ou domingo, eu vou colocar uma atividade no Classroom valendo nota sobre o assunto custeio por absorção. É uma atividade que vale 40% da nota. Então, vocês vão ter aí até o dia 19 para fazer essa atividade. Então, vai ter aí quase 10 dias, né? 8, 9, 10, 11 dias para fazer essa atividade. Aí, no dia 20, eu corrijo essas atividades na aula com vocês, que seria uma revisão para o conteúdo que vai cair na prova. Então, a nossa prova, em vez de ser no dia 3 de novembro, será no dia 27 de outubro. Aí a prova também, aí aqui não teremos a aula síncrona, né? Não teremos a aula remota. Eu libero a prova por volta aí das 9 horas da manhã. E na última prova, se não me engano, eu dei até meio-dia para fazer e tudo mais, né? Essa prova eu já vou dar eu vou dar 2 dias para fazer. Então eu vou liberar a prova no dia 27, lá pelas 9 horas da manhã, e vocês terão até dia 29, às 9 horas da manhã para fazer, ok? Então eu não sei se vocês têm grupo do WhatsApp, avisem os colegas de vocês aí da turma, acessar a aula gravada, daqui uns 2 dias a aula estará disponível, para eles saberem como é que vai se comportar isso aí, tá bom? Aí não tenha dúvida para todo mundo ficar sabendo, ok? Pode ser assim? Fechou, senhor, pode ser. Fechou, William? Pode ser, professor. Seguinte, também para ficar gravado, e aí o pessoal que não assiste aula online vê lá na gravação, qual o conteúdo que vai cair na prova do dia 27. Vamos lá. Vai cair métodos de custeio e custeio por absorção.
Porque a apuração do custo dos recursos, nós já fizemos atividade lá de mão de obra, de matéria-prima. Tá? Então, o que vai cair na prova é métodos de custeio e custeio por absorção, inclusive com a aula de hoje. Então, fechamos hoje o conteúdo que vai cair na prova. Tudo bem? Então, vamos lá. Hoje a aula curta, não demora muito, porque é um fechamento. Eu vou fazer uma introdução, explicar para vocês, e vamos fazer um exercício sobre esse assunto aqui de níveis de agregação de custos. Então, só voltando, no final de semana eu coloco atividade valendo nota, e a gente fica com vamos dizer, o que seria a nota do segundo bimestre. No primeiro bimestre, nós tivemos 2 atividades valendo nota e uma prova. Agora, no segundo bimestre, nós vamos ter essa atividade que eu vou postar no final de semana e mais a prova. Aí vai somar as duas, a gente tem a nota do semestre até dia 7 de novembro, a nota está lá no sistema. Então, vamos lá, hoje, para a gente finalizar esse tema, a gente chama de níveis de agregação de custo, é bem tranquilo. Então, o que acontece aqui, né? O processo que vai agregando custos ao meu produto, ao meu serviço, né? Então, vocês talvez tenham visto já na disciplina de produção, que a produção é um sistema, né? Onde eu tenho entrada, aí eu tenho um processo de transformação, né? E que vai gerar saídas. Então, neste sistema produtivo, o que acontece? A entrada, eu tenho meus fornecedores. Então, normalmente é estoque de materiais, né, gerais, né? Pode ser estoque de produtos acabados, pode ser estoque de matéria-prima, que vai para o almoxarifado, e aí a produção começa a fazer requisições para o almoxarifado, normalmente é assim, onde eu tenho material consumido, então eu tenho aqui a nomenclatura estoque de produtos em processo, ela passa por um processo de transformação lá na produção que vai gerar um estoque de produtos acabados. Que, por sua vez, vai lá para o depósito, para o almoxarifado, para a expedição, que a gente também chama de estoque de materiais, e dali vai para o cliente. Então, esse aqui a gente chama do fluxograma de custos, ou seja, eu vou agregando custos conforme o processo produtivo vai acontecendo. E aí, em cada fase desse processo, eu tenho algumas nomenclaturas. Então, a gente chama aqui, fase de cálculo dos custos, níveis de agregação de custos. Então, o primeiro custo que eu tenho é o custo primário, que tem aqui como nomenclatura o CP. Ele é representado pela matéria-prima, que eu vou utilizar no meu processo produtivo, e pela mão de obra direta aplicada nessa matéria-prima. A soma desses dois valores a gente chama de custo primário. Depois, eu tenho o custo de transformação, que é o CT. Ele é representado pela mão de obra direta e os gastos gerais de fabricação, ou seja, aqueles custos indiretos que a gente tem no processo de fabricação. E mede o valor agregado no processo de produção. Então, eu tenho custo primário e o custo de transformação. Vejam que a diferença entre o custo primário e o custo de transformação, no custo de transformação eu não tenho o custo da matéria-prima. Em compensação, eu tenho a mão de obra direta e os custos indiretos de produção. O custo de produção ou o custo fabril, então tem autores que colocam CP, mas para não ser CP igual ao custo primário, então fica sendo CP, custo de fabricação. Representa o valor de todos os bens e serviços consumidos no processo de transformação da matéria-prima em produto acabado. Então, aqui, no custo de produção, eu já estou agregando todos os custos envolvidos nesse processo de produção. Aqui eu estou dando os conceitos, depois nós vamos ver as fórmulas para trabalhar. Aí eu tenho o custo dos produtos, o custo das mercadorias fabricadas. Então, vocês estão acostumados lá com o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, né? Principalmente na disciplina de administração financeira, de AFO. Aqui nós temos o custo dos produtos fabricados, ou seja, quanto custou aquele produto fabricado. Então, refere-se ao custo de produção das mercadorias efetivamente acabadas
em determinado período. E o custo dos produtos vendidos, ou seja, esses vocês já estão acostumados, que é o CPV ou CMV, diz respeito aos custos dos produtos efetivamente vendidos em determinado período. Qual é a diferença de um ou de outro? Um vai estar em estoque de produto acabado, que é o custo da mercadoria fabricada, e o outro foi vendido, já foi para o meu cliente. O valor deles normalmente é o mesmo, né? Mesmo em termos é o mesmo num período grande de tempo. Num determinado período, isso pode ser diferente. E esse aqui, eu trouxe esse conceito, né, que são os custos mercadológicos, mas que a gente chama de despesa, né, que é a expressão monetária dos esforços para criar, atender e manter a demanda por seus produtos. Por exemplo, o frete para entregar o produto, a comissão do vendedor, né, tudo isso aqui são custos, o gasto com publicidade que eu venho a ter, são custos que a gente chama de mercadológicos. Esse, eu não entro muito aqui no. Nós não vamos trabalhar com custo mercadológico, nós vamos trabalhar com os outros custos. Então, se eu fizer aqui de uma maneira gráfica, e aí esse aqui é o penúltimo slide, depois nós temos o último aqui. O que acontece aqui? Eu tenho a mão de obra, o material direto, que é o MD, então é mão de obra direta. Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, aqui, ó, a mão de obra direta, mais o material direto e mais o gastos gerais de fabricação, que são aqueles custos indiretos. Né? O que é o material direto? Como é que eu calculo o material direto? Né? Nós vamos ver aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho o estoque inicial de matéria-prima, então já vão acostumando aqui com as nomenclaturas, né, os símbolos. Então, aqui, ó, E e M é estoque inicial de matéria-prima, mais as compras que eu fiz de matéria-prima no período, menos o estoque final de matéria-prima, eu vou saber qual é o valor do material direto. Então, gente, por exemplo, em produção, a gente trabalha muito com unidades, quantidades, né? Qual é o estoque inicial da minha matéria-prima, qual é o estoque final da matéria-prima, e quanto que eu consumi, então a diferença vai ser quanto que eu comprei. Em custos, a gente trabalha com valores, com custos, né? Com valores monetários. Então, para mim saber qual é o custo do material direto, de um determinado período, eu vou pegar o estoque inicial que eu tinha antes, somo com as compras que eu fiz no período daquele material e vejo no final do período. Então, exemplo, vou lá no dia 31 de agosto e no final do dia eu sei em valores quanto tem de estoque de matéria-prima. Passa todo o mês de setembro, eu chego no final do mês de setembro e conto e vejo o valor do estoque final de matéria-prima. Bom, qual é o custo do meu material direto? Eu tenho que saber quanto que eu comprei desse material durante o mês de setembro. Então, com esta fórmula, né, eu levantei o estoque inicial, somei com o que eu comprei no mês, menos o que sobrou no final do mês, eu vou saber qual foi o meu custo de material direto. Ok? O custo fabril, então, só voltando aqui, o custo fabril, o custo de produção, representa o valor de todos os bens e serviços consumidos no processo de transformação. Então, como é que eu calculo isso? E aqui eu estou fazendo o cálculo, comentando com vocês de uma maneira geral. Né? Eu vou ter aqui o estoque inicial de produtos em processo, então o que estava em processo, ou seja, produtos que ainda não terminaram de ser produzidos. Aí eu somo com mão de obra direta, material direto, mais GGF, que são todos os meus custos de produção, e subtraio do estoque final de produtos em processo. E aí eu vou saber qual é o meu custo fabril, ou o custo de produção. Aí o estoque inicial de produtos acabados, mais o meu custo fabril, menos o estoque final de produtos acabados, vai me dar o custo da mercadoria vendida. E aqui, né, na realidade,
Se eu pegar o estoque inicial de produtos acabados, mais o custo de mercadorias fabricadas, menos o estoque final de produtos acabados, eu tenho o custo da mercadoria vendida. Ok? Transformando esse quadro aqui, esse fluxo, em fórmulas. Vamos lá. Que é o que a gente precisa. Custo da. Eu vou começar desde vamos dizer, do final para o começo. Né? Então, aquilo que vocês estão acostumados. Custo da mercadoria vendida, que está lá na DRE, né, na demonstração dos resultados do exercício. Como é que eu calculo? Então, eu vou pegar o custo da mercadoria fabricada, o custo da mercadoria produzida, mais o estoque inicial de produtos acabados, menos o estoque final de produtos acabados, eu vou ter o meu custo da mercadoria vendida. Meu custo da mercadoria fabricada, o que vai ser? Vai ser meu custo de fabricação mais o estoque inicial de produtos em processo, menos o estoque final de produtos em processo. Okay? Então, deixa eu pegar uma caneta aqui, pessoal. Esse custo aqui, ó, deixa eu mudar para a caneta. Esse custo aqui, ó, da mercadoria fabricada, é o que eu calculei já aqui, ó. Então, voltando. Custo da mercadoria vendida é igual ao custo da mercadoria fabricada mais estoque inicial de produtos acabados menos estoque final de produtos acabados. O custo da mercadoria fabricada, o que ele é? É igual ao custo de fabricação mais o estoque inicial de produtos em processo menos o estoque final de produtos em processo. Bom, mas e o que é o custo? Né? O que é o custo, por aqui, ó, o que é o custo do produto fabricado? Esse custo aqui, ele vai ser o meu material direto mais o meu custo de transformação. Ele vai ser o meu... Tá? Esse aqui está aqui e esse aqui é aqui, ó. Trabalhar com mouse aqui é difícil. Estou tentando trabalhar com uma caneta aqui. Bom, material direto mais o custo de transformação, eu preciso saber o que é o custo de transformação. O custo de transformação é minha mão de obra direta mais o meu gasto geral de fabricação. O que é o meu custo primário? É o material direto mais a mão de obra direta. E, por fim, o que é o material direto? O que nós temos aqui, o material direto. Está aqui, ó. Ele está aqui e mais aqui, ó, material direto. Ele vai ser o estoque inicial de matéria-prima mais as compras menos o estoque final de matéria-prima. Ok? Então, com estas fórmulas, nós conseguimos resolver os exercícios para saber esses níveis de agregação de custos. Então, eu consigo calcular quanto, num determinado período, esse período pode ser mensal, semanal, semestral, bimestral, vai depender muito de como que eu analiso meus custos. Normalmente, a gente faz isso, a maioria das empresas vão fazer esses custos aqui, esses níveis de agregação de custos mensais, tá? Mas eu posso também fazer por ordem de produção. Então, tem outros. Lembrem lá dos métodos de custeio, quais são as formas que eu faço de custeio. Eu posso calcular o material direto, o custo primário, o custo de transformação, o custo de fabricação, o custo da mercadoria fabricada e o custo da mercadoria vendida. Ok? Feita essa introdução, vamos para o exercício que vai ser mais fácil de vocês visualizarem isso aí. Só um minuto. Então, vamos lá. Vou aumentar um pouco aqui. Eu vou ler aqui o exercício. Os gastos e estoques anuais, aqui no caso nós vamos ter dados anuais, das indústrias alfa, estão apresentados a seguir. E aí eu preciso, que são esses dados que estão aqui, ó. Então, eu tenho os estoques. Eu estou dizendo que o valor da matéria-prima, o estoque inicial de matéria-prima é de 60 mil reais, e no final do ano, que é um ano, né, ele terminou com 48 mil reais. Também apurei no início do período que o estoque inicial de produtos em processo é de 36 mil reais, e que o estoque final de produtos em processo
é de 77.600. Apurei que o estoque inicial de produtos acabados é de 34.010 e que o estoque final é de 40.812. Fiz um inventário, aqui é em valor, tá, gente? E aqui eu fiz em quantidade. No início do ano, que aqui é o período anual, eu tinha 1.000 unidades de produtos acabados no meu estoque, e no final do ano acabou ficando 1.200 unidades no meu estoque. Aqui são informações, né? O preço de venda desse produto é de R$50, o imposto de renda da pessoa jurídica é de 15% e a contribuição social sobre o lucro é de 8%. Quais dados mais que eles nos forneceram aqui? Isso é no ano, né? Então, materiais indiretos consumidos na fábrica durante um ano. O valor disso foi de 540 mil. A depreciação dos móveis do escritório foi de 15 mil. A receita de vendas foi de R$1.111.000. A depreciação das máquinas industriais foi de 18 mil. O salário dos vendedores, R$12.000. Aquisição de novo equipamento industrial, R$65.400. Seguro da fábrica, R$1.200. Salário administrativo, R$50.000. Compras de matéria-prima, 12 mil. Mão de obra indireta, 120 mil. Mão de obra direta, 26 mil. E a energia da fábrica, 75 mil. Bom, com esses dados, o que ele está pedindo aqui? Ó? Qual é o custo com materiais diretos? Qual é o custo primário? Qual o custo de transformação? O custo de produção operacional? Custo do produto fabricado? Custo do produto vendido? Quantidade vendida de mercado, né, de produto acabado, quanto eu produzi, então, ó, quanto eu vendi e quanto eu produzi, custo unitário dos produtos acabados, então, que é o objetivo, né, da apuração do custo, é determinar o custo unitário. Aí ele está pedindo para desenvolver o demonstrativo de resultado desse período e qual é o lucro, ele está perguntando qual é o lucro antes do imposto de renda, que a gente chama de LAIR, né? Não sei se o NAFO ele chama assim de LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Então, essa é a situação. Nós vamos, deixa eu puxar aqui, ó. Então, para isso, nós vamos usar essas fórmulas aqui, ó. A maioria dessas fórmulas para responder essa questão. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar aqui um. Vamos chamar aqui, ele está pedindo material direto. Ele está pedindo custo primário, custo de transformação. Vou por aqui são os custos, né? Então, primário, transformação. Depois ele está pedindo de produção ou fabricação, que nem nós vimos lá, né? A fabricação. Do produto fabricado, então, custo do produto fabricado. Ele está pedindo o custo do produto vendido. Ele está pedindo quantidade vendida, quantidade produzida, o custo unitário, se fosse um único produto, né? Aí está pedindo aqui o DRE e o LAIR, aí a gente faz uma DRE lá e faz. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui, que é transformação. Ao fazer esses cálculos, porque isso aqui é um que vai cair na prova lá do dia 27, né? Que combinei com vocês. Então vamos lá. Material direto. Lembrando lá que o material direto, o que é? Eu preciso pegar o estoque inicial de matéria-prima, mais as compras dessa matéria-prima durante o período, menos o estoque final de matéria-prima. Então, no Excel ficaria o seguinte: qual é o estoque inicial que eu tenho? 60 mil. Está aqui, ó, matéria-prima, estoque inicial, 60 mil reais. Mais as compras que eu fiz durante o período. Vamos ver aqui, ó, materiais indiretos, depreciação de imóveis, salário, aquisição, seguro da fábrica, compra de matéria-prima. Está aqui, ó, mais 12 mil reais.
menos o estoque final de matéria-prima, R$ 48 mil. Então, eu tenho aqui que o meu material direto é de R$ 24 mil. Então, já respondi aqui a questão A. Tudo bem? Tranquilo, William? Então, lembrando lá, ó, deixa eu... Aqui, ó. Matéria-prima, MD, é estoque inicial de matéria-prima mais compras do período menos estoque final de matéria-prima. Então, eu peguei 60 mil mais 12 mil, que é a compra de matéria-prima, menos o estoque final. Portanto, o custo do material direto neste período foi de R$ 24 mil. Bom, o que é o custo primário? Custo primário é meu material direto mais mão de obra direta. Este é o meu custo primário. Então, tá aqui, ó. O material direto eu já calculei aqui. Meu custo do período do material direto é de R$ 24 mil, não é de 12. 12 foi o que eu comprei durante o período. Mas o meu custo de material direto durante o período foi de 24 mil. E por quê? Porque além dos 12 mil que eu comprei, eu usei uma parte do que eu tinha em estoque no início do meu período, dos 60 mil aqui, por isso que é 24. Então, meu custo primário é o meu material direto mais a minha mão de obra direta. Daqui também, ó, R$ 26 mil, mão de obra direta. Ou seja, o meu custo primário foi de R$ 50 mil. Aqui, ó. Custo primário, mão de obra direta mais, desculpe, material direto mais mão de obra direta. Vamos aí para o custo de transformação. Custo de transformação é minha mão de obra direta mais os meus gastos gerais de fabricação, que são meus custos indiretos. Então, vamos lá. Custo de transformação. Mão de obra direta, 26 mil, está aqui. Mais gastos gerais de fabricação, custos indiretos. Vamos ver aqui nesses meus gastos o que são custos. Né? Eu teria que separar lá custo de despesa. Então, o que são custos indiretos, que são os gastos gerais de fabricação. Primeiro aqui, material indireto consumido na fábrica. É um custo indireto, então 540 mil. Mais, móveis de escritório, a depreciação. É custo ou é despesa? Não entra, não é uma despesa, porque está lá não é do escritório da fábrica, vamos dizer assim. Receita de venda, é receita, então não entra de custo. Depreciação das máquinas industriais, 18 mil. Esse aqui é um gasto geral de fabricação. Salário dos vendedores, não entra. O salário do vendedor é o esforço que eu tenho, aqui é um custo mercadológico, é um esforço que eu tenho para vender o meu produto acabado. A aquisição de novo equipamento industrial. Não é custo, gente. É uma aquisição. Lembrem lá, né? Investimento. No caso, que é um investimento. A depreciação dessa compra, desse equipamento, sim, é um custo. A aquisição, não. A aquisição aqui é um investimento. Seguro da fábrica é um gasto geral de fabricação. Salários administrativos não é. Compra de matéria-prima e aquisição, então também não é. E a mão de obra indireta é um GGF, é um custo geral de fabricação. Então, vamos só rever aqui. Materiais indiretos, depreciação de imóveis do escritório. Esqueci de mais algum? Veja aí. Vamos lá, quem não quiser falar pode escrever. Não? Então, vamos lá. Entrou o que entrou aqui? Custo de transformação. Deixa eu puxar aqui. Custo de transformação é a mão de obra direta mais os gastos gerais de fabricação, os GGFs, custos indiretos. Então, tá lá, mão de obra direta, R$ 26 mil. Aí, mais mão de obra indireta, mais seguro da fábrica, mais depreciação de máquinas industriais e mais materiais diretos. Tudo bem até aqui? Faltou alguma coisa que vocês acham que eu deveria colocar? Não? Então vamos para frente. Custo de produção ou custo de fabricação. Aqui, ó, custo de fabricação. É meu material
direto, mais o meu custo de transformação. Então, eu tenho aqui, ó, é o meu material direto, R$ 24.000, mais o meu custo de transformação, mais os R$ 705.200 aqui, ó. Então, o meu custo de fabricação ficou em R$ 729.200. Tudo bem? Poderia pegar aqui material direto, aí somar aqui material indireto, tudo de novo. Mas eu já não calculei o custo de transformação. Legal. Material direto, tá exatamente aqui, ó, material direto mais custo de transformação. Custo do produto fabricado. Custo do produto fabricado. Vamos para a fórmula aqui, ó. Custo da mercadoria fabricada, o custo do produto fabricado. É o meu custo de fabril, né, de produção, mais o estoque inicial de produtos acabados, menos o estoque final de produtos acabados. Então, eu vou pegar aqui, ó, meu custo de produção, que foi os 729.200, mais meu estoque de produtos em processo, 36.000, menos o meu estoque final de produtos em processo, 77.600. Então, eu tenho aqui custo do produto fabricado, R$ 687.600. Custo do produto vendido, é o custo da mercadoria vendida, CMV. É o custo da mercadoria fabricada mais o estoque inicial de produtos acabados, menos o estoque final de produtos acabados. Vamos lá. Custo da mercadoria vendida é meu custo do produto fabricado, 687.600, mais meu estoque inicial de produtos acabados, 34.010, menos meu estoque final de produtos acabados, 40.812. Eu tenho aqui que o meu custo da mercadoria vendida foi de 680.798. Então, nós fechamos aqui todas essas fórmulas aqui que a gente trabalhou na parte introdutória aqui da aula. Custo do material direto, custo primário, custo de transformação, custo de produção ou de fabricação, custo do produto ou custo da mercadoria fabricada, ou custo do produto vendido ou custo da mercadoria vendida. Então, aqui, para ficar gravado, material direto, custo primário é o meu custo, é o CP, custo de transformação, custo da mercadoria ou custo da mercadoria fabricada ou custo de produto fabricado. Desculpe, custo da mercadoria, aqui é custo de produção. Como não dá para ser CP por causa do custo primário, então fica só custo de fabricação. Aqui sim que é o custo do produto fabricado ou custo da mercadoria fabricada. Aqui é o custo do produto vendido ou custo da mercadoria vendida, que é o CMV que vocês estão já acostumados. Ok, só que agora eu estou pedindo a quantidade vendida, a quantidade produzida e qual o custo unitário do produto. A pergunta, então, que eu faço para vocês, como é que eu calculo a quantidade vendida? Maria, chuta como é que eu calculo aqui a quantidade vendida. Professor, não faço ideia. William, Tatiane, ó, tem atenção só, nós estamos em 5, então é fácil. Inácio? Você divide o total de vendas pelo custo unitário? Não é pelo custo unitário, Inácio, quase lá. Total de vendas que você fala, quanto? A receita? Isso. Eu não consegui ainda calcular aqui o custo unitário, porque eu não sei quanto que eu produzi, então eu não sei aqui quanto que eu. Qual é o custo unitário, né? Então seria a receita divididos pelo valor total ali do produto do custo? Não do custo. Não do custo, Maria.
Vinícius, tem alguma ideia? A receita está certa. A receita dividida por quê? Vai me saber quanto que eu vendi. Pelo preço de vendas? É isso aí, William. Fechou. Então, aqui, ó. O que que é a receita? Não é o meu preço de venda vezes a quantidade vendida? Então, aqui, ó. A minha quantidade vendida, eu vou pegar aqui a minha receita de vendas e vou dividir pelo meu preço de venda, que é de R$ 50. Então, aqui, ó, eu tenho que o minha. Deixa eu até tirar aqui para não confundir. Eu vendi 22.220 unidades a R$ 50. Eu vou chegar aqui na minha receita de venda de 1.111. É isso aí. E agora, como é que eu chego na quantidade, vamos dizer, ou na quantidade produzida ou no custo unitário? Pensem um pouco aí. Como é que eu faço ou para achar a quantidade produzida ou o custo unitário? Deixa eu pôr as fórmulas, por exemplo, de valor aqui para vocês verem se ajuda vocês aqui. Para mim calcular o valor do material direto, eu não pego o estoque inicial de matéria-prima mais as compras que eu tive, menos o estoque final de matéria-prima, eu chego no custo do material direto. A mesma coisa aqui, ó, no custo da mercadoria vendida, eu pego o meu custo de mercadoria fabricada, mais o meu estoque de produtos acabados, menos o estoque final de produtos acabados, certo? Então, como é que eu posso chegar na quantidade produzida? Olha aqui o inventário. Eu iniciei o meu período, que é no Professor, caso. Oi. a quantidade vendida, a quantidade produzida não seria a quantidade vendida mais o estoque final ali de 1.200 que ficou no estoque? Quase lá. Porque eu tinha, Tatiana, é por aí o caminho, exatamente. Só que eu tinha, no início do meu período, eu já tinha um estoque de produto acabado, eu tinha 1.000 unidades. Então, o que aconteceu? Vamos lá pensar lá na aula de produção, hein? Eu tinha 1.000, no início do ano, vamos dizer, dia 1º de janeiro, eu tinha 1.000 unidades no meu estoque de produtos acabados. Eu produzi durante o ano todo 22.220. Portanto, eu tenho, né, no final do ano, se eu não tivesse vendido nada durante o ano, lá no dia 31 de dezembro, eu teria que ter 23.220 unidades, certo? Só que eu vendi durante o ano e sobrou 1.200 unidades. Então, como é que eu chego na quantidade produzida? Vou lá, ó. Eu tinha 1.000 unidades no início do ano. Eu fabriquei mais 22.220. Está aqui, eu vou até dar um enter aqui, ó. Deu 23.200. Só que sobraram 1.200 no dia 31 de dezembro. Então, eu vou deduzir o meu estoque final. Ou seja, eu produzi 22.020 unidades. Opa, tudo bem? Tatiana, você tinha falado para mim pegar aqui os 22 que eu produzi, não é isso? Mais o estoque que sobrou. Opa. Que daria 23.420. Só que eu iniciei o período com 1.000 unidades de estoque, de produtos acabados em estoque. Eu já tinha esse produto, então eu não precisei produzir 1.000 para poder vender. Quantas unidades eu produzi? Só voltando. Deixa eu apagar esse 23.420. Como é que eu fiz a conta? Eu peguei as 1.000 unidades que eu tinha no estoque, mais as 22.220 que eu produzi durante o período. Desculpe. Está errado. Paga tudo que eu falei para vocês. Paga tudo que eu falei para vocês. Paga tudo. Tatiane, volte lá. Como é que você falou para mim? Que pegava a quantidade vendida e somava com o que sobrou no estoque ali final? Não é. O professor aqui fez o raciocínio errado. Sobrar, eu iniciei, na verdade eu tenho que começar. Eu produzi 22.220, sobrou 1.200, não é isso? Sobrou 1.200, mas eu tinha 1.000 em estoque. Então eu tenho que deduzir os 1.000, eu somei, né? O que eu fiz? Ó, eu peguei os 1.000 mais
o que eu produzi menos o que sobrou. Tem que ser ao contrário essa conta, daria 22 mil. Na verdade, eu tenho que pegar o que sobrou 1.200 unidades que eu não vendi. Então, eu produzi 22.220 e sobrou 1.200, eu teria produzido 21.020, não é isso? Você pediu para somar, né, Tatiane? Somar o estoque. Somar o que sobrou. A vendida. Eu teria produzido 23.420, não é isso? É isso, Tatiane? Só para mim entender o raciocínio teu. Eu vendi 22.220 e sobrou 1.200, então, teoricamente, eu produzi 23.420. É o que a Tatiane me falou. Só que eu não tinha 1.000 unidades no estoque, então eu tenho que pegar esses 23.420, que é o que eu vendi mais o que sobrou, e tirar os 1.000 que eu já tinha, que eu acabei não fabricando. Tá certo? Então, eu teria que pegar os... Vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. Teria que pegar... teria que pegar os 23.420 e deduzir os 1.000 que eu já tinha em estoque, que eu não precisei fabricar. Então, dá 22.420. Então, qual é a fórmula que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu estoque final de produto mais o que eu produzi, desculpe, mais o que eu vendi, 22.220, menos o estoque inicial. Vai dar o mesmo valor lá, 22.420. Agora está certo. Eu tinha feito errado. Tudo bem ou não? Tatiane? Travou meu computador aqui bem na hora, professor. Melhor. Fui Então pôr vamos para lá, carregar Tatiane. ele. Você tinha falado para mim o seguinte: pega os 22.220 que eu vendi, mais os 1.200 que sobrou do estoque. Não é isso? Isso. Você tinha comentado. Tá, aí eu fiz aqui a soma aqui do lado, tá? Dá Uhum. 23.420. Só que qual é o problema, Tatiane? Eu tinha 1.000 de estoque inicial que eu não precisei fabricar para vender, ok? Então eu peguei os 23.420, que foi a soma do que você falou, os 22.220 que eu vendi, mais os 1.200 do estoque. E deduzi os 1.000 que eu tinha no estoque inicial. Então deu os 22.420, está aqui embaixo. Como é que, então, eu faria a fórmula da quantidade produzida? Vou pôr aqui do lado. Então, quantidade produzida, o que ela é? É igual ao meu estoque final de produtos acabados. Aliás, não vou nem pôr estoque para não confundir com o valor, tá? Vou por aqui, inventário final de produtos acabados, mais o que eu vendi, então, quantidade vendida, menos o meu estoque inicial, meu inventário inicial de produtos acabados. Pronto. É por aqui em cinza, negrito. Que aí fica gravado isso aí. Então, eu já fiz a conta aqui direto lá. Eu peguei o estoque final, não é estoque, desculpe, vou falar, o inventário para poder usar a nomenclatura que está aqui no exercício. É o inventário final mais a quantidade vendida menos o meu inventário inicial. Que é aqui a gente está falando. Então, dá os 22.420. Essa é a quantidade produzida. Tudo bem agora? Acho que agora ficou claro. Né? Vou até apagar essa conta na lateral aqui. E aí fica claro. Vamos inserir uma setinha aqui. Pronto. Aí fica gravado para quem não assistiu. E o custo unitário? Como é que eu vou calcular o custo unitário do produto? Tem duas maneiras, eu acho, de eu achar o custo unitário. Um deles, qual seria? Eu pegar o meu custo do produto fabricado, aqui, ó, os 687.600, e dividir pela quantidade produzida. Não é isso? Eu poderia pegar aqui o custo do meu produto fabricado dividido pela quantidade produzida. Então, eu tenho aqui o custo unitário do meu produto.
eu pegar o custo da mercadoria vendida, que seria aqui o CMV, 680, e dividir pela quantidade vendida, aqui, por que deu um pouquinho essa diferença aqui? Muito provavelmente porque pela divisão tem lá a aproximação. Se eu tivesse um estoque, um inventário zerado no início do período, o preço da quantidade, o custo unitário, eu calculando tanto pelo CMV, né, custo da mercadoria vendida, quanto pelo CMF, que é o custo do produto fabricado, daria exatamente o mesmo. Porém, aqui, ó, eu tenho um inventário de R$ 1.000 e que custava, na época, 34 mil. Então, se eu pensasse, eu dividir 34,010, eu tinha um estoque inicial, um custo unitário de 34, deixa eu dividir aqui para mim, 34,010 divididos por 1.000. Então, ó, eu tinha um estoque inicial de 1.000 unidades que custavam 34,01. Eu produzi, o meu custo de produção durante o ano inteiro foi de 30,67. Portanto, o meu custo fazendo pelo. Lembram lá do PEPS, o EPS e custo médio, que nós valorizamos o estoque? Fazendo pelo custo médio, eu teria um custo de mercadoria vendida de 30 unitário de 30,64. Então, por isso que nem sempre eu calcular nem sempre a quantidade, o custo do produto fabricado é igual ao custo da mercadoria vendida. São dois conceitos diferentes. Principalmente quando eu tenho um estoque inicial de produtos que já tenham um custo envolvidos nele. Ok? Acho que eu fechei, né? Só lembrem aqui que a quantidade produzida, quando eu falei inicialmente ali, eu fiz a conta errada. Então, quantidade produzida é o inventário final de produtos acabados, mais a quantidade vendida, menos o inventário inicial de produtos acabados. Tá? Eu tinha inicialmente invertido essa conta. Beleza? Ficou alguma dúvida com relação a isso? Maria? Por enquanto, nenhuma dúvida, professor. Né? Vinícius? Tudo certo, professor. Tudo certo? Inácio? Acho que está tudo certo também, professor. E Tatiane? Tranquilo, professor. Tranquilo? Basicamente, ó, lembrem de vocês trabalharem com essas fórmulas aqui, lógico. Eu vou postar o exercício, né, final de semana, valendo nota, atividade avaliativa, e aí nós vamos corrigir na aula que vem para servir como uma revisão para a prova do dia 27. Então, vamos fazer uma síntese aqui do que nós vimos nas duas últimas aulas. Custeio por absorção. Primeiro passo, separa custo de despesa. Segundo passo, separa custo direto de custo indireto. Terceiro passo, faz-se o rateio do custo indireto e, na verdade, o terceiro passo aloque os custos diretos para cada, né, quando tem mais de um produto para aquele produto. Quarto passo, faz o rateio do custo indireto e calcula o custo unitário do produto. Já nos níveis de agregação, o que eu tenho que fazer? Separa custo de despesa e aí começa a trabalhar. O material direto, o que é compra. Então, lembrando que né, compra de matéria-prima, ele não é custo, é uma aquisição, ele é um investimento. Né? Lembram lá, quando nós vimos lá no início do ano letivo. É um gasto que é um investimento. Ele está lá no estoque. Quando ele sai do estoque e vai para a produção, aí ele se torna um custo. E o GGF, que são nossos custos indiretos. Então, vocês lembrando desses conceitos, por isso que conceito é importante, vocês conseguem fazer isso aqui. Finalizando o exercício, nós temos aqui, desenvolva a DRE e o lucro antes do imposto de renda. Então, vou tentar aqui fazer
aqui embaixo, vamos desenvolver uma DRE aqui, ó. E a gente termina aqui a nossa... Eu tenho lá, receita de vendas. Vou pegar aqui, é 1.111.000. Está aqui, ó, 1.111.000. Aí o que vai acontecer aqui? Menos, né? Custo da mercadoria vendida. Vou abreviar para a gente ganhar tempo. Qual é o custo da minha mercadoria vendida? Está aqui, ó. Produto vendido, CPV. Então, igual menos 680.798. Eu tenho aqui, eu tenho o meu lucro bruto. Vai ser 1.111.000 menos o custo da mercadoria vendida. 430. Aí eu vou ter aqui, vamos chamar de despesas administrativas, vou abreviar. O que eu tenho de despesa administrativa aqui? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a depreciação de imóveis de escritório, salários administrativos. Está aqui. E aqui eu vou ter, vou chamar aqui de despesas comerciais, tá? Que é o salário dos vendedores aqui, ó. Com isso aqui eu vou ter o meu lucro antes do imposto de renda. É o 430.202 menos os 65 e menos as despesas comerciais lá, que vai dar 353.200. Bom, então aqui a gente consegue responder aqui o LAIR, né? A letra K aqui, ó, é 353.202. Aí eu tenho imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro. Eu não pedi aqui para vocês qual foi o lucro líquido, mas como eu pedi para desenvolver a DRE, então vocês têm que desenvolver a DRE. Então vamos por aqui, imposto de renda pessoa jurídica. O imposto de renda ele é sobre o lucro, 15%. Então o lucro foi 353 vezes o 15%. Deixa eu ver se ele vai... E a contribuição social sobre o lucro também é só se der lucro, né? Contribuição social sobre o lucro líquido vai ser o 353 vezes o 8%. Aqui. E aí, por final, nós temos aqui o lucro líquido. É o meu lucro antes do imposto de renda, menos o imposto de renda e menos contribuição social sobre o lucro. Então, está aqui o desenvolvimento da nossa DRE. Tudo bem? Dúvidas aí, gente? Deixa eu ajeitar aqui para ficar... É tranquilo de fazer? Aí, ó. Pronto. Agora fica ajeitado aqui. Então, cumprimos, ó, todas as questões aqui que eu pedi, nós fechamos com um exercício só. Tudo bem? Basicamente, gente, isso aqui vai ser, nessa atividade que eu vou deixar para vocês, eu vou colocar num exercício só, vocês vão ter que me informar esses custos, né? Então, custo com material primário, material direto, custo primário, transformação, produção, produto fabricado, produto vendido, custo unitário do produto, que aí vai ser por absorção, fazer uma DRE. Então, basicamente, num exercício, a gente vai abordar os dois assuntos que nós vimos nas últimas aulas. Tá? E é o mesmo conteúdo que vai cair na prova do dia 27. Tudo bem assim? Tudo bem, prof. Tá. Beleza. Beleza, Inácio? Tá. Vinícius e Tatiana, se não tiverem mais dúvidas, um bom final de semana e boa semana de folga aí para vocês. A data da entrega do exercício, deixa eu pôr aqui no calendário. Eu vou pôr até, provavelmente ou sábado ou domingo eu coloco no Classroom um exercício para vocês me entregarem até dia 19, que aí na aula do dia 20 eu corrijo junto com vocês esses exercícios, que vai servir aí para a gente poder fazer a prova do dia 27. Tá bom? Gente, obrigado pela presença, um bom final de semana para vocês, uma boa semana do saco cheio, é isso? E nos vemos no dia 20 de outubro.
Até lá.